Um dos assuntos que as pessoas mais buscam na internet ultimamente é como ser mais produtivo. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas de como ser mais produtivo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal se já não for inscrito. Deixa o seu like se gostar desse vídeo e me segue lá no Instagram, @aguiardev. Assim você me ajuda a trazer um conteúdo cada vez mais relevante aqui para o canal. E bora para o vídeo de hoje. Todas essas dicas que eu vou te dar, eu aplico realmente na minha rotina. Não é nada super inovador, que ninguém nunca fez, mas é algo que funciona para mim, que é simples e eu acredito que vai funcionar para você também. A maioria dessas coisas eu comecei a me organizar melhor quando eu quis fazer mais coisas. E para isso eu tenho que aproveitar melhor o meu tempo. Isso aconteceu muito quando eu decidi fazer o canal aqui, por exemplo, e entre várias outras coisas que eu tentei conciliar, porque se você não manter uma constância nessas coisas, fica difícil você ser produtivo de fato, né? Porque você não sabe o que você vai fazer, você quer fazer um monte de coisa, um dia você faz uma, faz outra, tal. Enfim, por isso é importante você organizar e ver o primeiro passo aqui, que é o mais importante, que é quanto tempo disponível você tem para dedicar a todas essas coisas que você quer fazer. Não adianta você também querer colocar mais coisas do que o tempo que você tem disponível. Você não vai conseguir fazer tudo, dependendo aí da quantidade de coisas que você quer fazer. E como eu comentei, o primeiro passo é você identificar quanto tempo você tem disponível na sua rotina diária. Em ver, às vezes você já faz um curso, às vezes você tem que fazer os afazeres de casa, cuidar dos filhos, das crianças, enfim. Então, mapear o tempo que você tem disponível é o primeiro passo. E analisando a minha rotina, para você ter como base, eu identifiquei 2 janelas de tempo. No meu caso, eu trabalho das 8 às 17. Então, eu consegui abrir uma janela de tempo antes do meu trabalho, pela manhã, antes de começar a trabalhar, e depois do meu trabalho, após as 17. No meu caso ainda, eu tenho o privilégio de trabalhar de casa, então isso facilita muito para mim. Então, no caso, eu começo a trabalhar às 8, geralmente eu levantaria entre 7 e 7 e meia para tomar um café, fazer alguma coisa. Então, mas eu decidi que eu queria levantar um pouco mais cedo para aproveitar essa parte da manhã. Até porque para gravar esse vídeo que eu estou gravando para você, eu tenho que gravar antes do trabalho, porque depois do trabalho, onde eu moro, tem muito barulho, enfim, tem as criançadas que brincam. Eu moro num apartamento, ele não é muito grande, não consigo colocar um isolamento aqui, então foi o que eu consegui fazer. A gente tem que se virar com o que tem, né? Então por isso que eu gravo cedo, inclusive, vou até olhar aqui, ó, falta 20 para as 8, então eu tô gravando esse vídeo agora, antes do meu trabalho, para eu aproveitar esse espaço de silêncio, porque caso contrário eu não consigo gravar. E a minha outra janela de tempo é das 17 até as 20 horas. Na verdade, eu coloco ali das 18 às 20, eu aproveito essas 2 horas. E depois eu explico por que não das 17, já que eu paro de trabalhar às 17 horas. E beleza, agora que eu já identifiquei o tempo que eu tenho disponível, chegou a hora de eu começar a listar as coisas que eu quero fazer. Bom, eu vou listar para você agora algumas coisas que eu faço, por exemplo, não todas, mas só para você ter um exemplo. Bom, a primeira é produzir aqui o conteúdo para você, o conteúdo para o canal. E não só produzir, como também editar, fazer as artes. Eu que faço tudo, pelo menos por enquanto. Espero um dia ter alguém para fazer isso para mim, mas por enquanto sou eu que faço tudo isso. A outra coisa que eu faço também é a produção de um podcast, lá o Aguiar Dev Talks, que também tem o mesmo trabalho, né? Gravar, editar. Ainda assim eu tenho que trabalho adicional de encontrar as pessoas para trocar uma ideia, trabalho de agendar um horário, tem todas essas outras coisas. E aproveitando que eu estou falando do Aguiar Dev Talks aqui, o meu podcast, ele está aqui no YouTube também. Então, se você não conhece, dá uma chance, vai lá dar uma olhadinha, vou deixar o link aqui no card. Inclusive, deixa eu ver aqui, quando esse vídeo for ao ar, o nosso último programa que a gente gravou com a Monica Hillman sobre a sua trajetória, a gente fez um programa estilo entrevista, já vai ter saído no dia 10/10. Então esse vídeo, quando ele for ao ar, o programa com a Monica Hillman, que já vai estar lá publicado. Então dá uma olhadinha lá que tá bem legal essa conversa. E a terceira coisa que eu faço, e você também deve fazer, é algo obrigatório, é planejamento. Você tem que reservar um tempo da tua rotina para poder fazer o planejamento da tua semana. Você pode fazer mensal, quinzenal, não sei. Tenta fazer alguma coisa que resolve para você. Eu tentei fazer no começo algo mensal, só que isso toma muito tempo. Você tem que fazer, por mais que eu estou gravando aqui, por exemplo,
um podcast por mês e um vídeo por semana. Além de outras coisas que eu não citei aqui, mas que eu tenho que conciliar, mas fazer mensalmente isso leva muito tempo. Então, eu decidi fazer semanal. É algo que eu consigo fazer, então, toda semana eu reservo um tempo para planejar a semana seguinte. Funciona para mim. Meu conselho é que você faça o semanal primeiro. Se funcionar, tenta fazer quinzenal, tenta aumentar o tempo se for a sua vontade. Se não, mantenha o semanal mesmo, que eu acho que funciona muito bem, tem funcionado para mim também. E por último, mas não menos importante, eu também coloquei que queria ir para academia ali para cuidar da minha saúde, não só física, como mental também. Agora que você já sabe o quanto tempo você tem disponível e o que você quer fazer, chegou a hora de definir, digamos, um cronograma. Ou seja, quando você vai fazer cada coisa e quanto tempo você vai investir em cada uma dessas atividades. Existem várias formas de organizar isso. Você pode usar simplesmente uma planilha no Excel, até mesmo um bloco de notas. Outra coisa que funciona legal também é você colocar compromissos ali no calendário do teu celular com um lembrete de horário para você fazer aquela atividade. Tem várias formas de fazer. Eu uso o Notion e também usava compromissos no celular, ali um calendário, né, uns agendamentos. Mas hoje eu só uso o Notion e funciona muito bem para mim. Então, assim, o que mais importa aqui, na verdade, é ter um lugar para organizar. Conforme você vai, dependendo da sua necessidade, talvez você queira colocar mais informações, talvez um recurso digital como um Excel ou até a plataforma do Notion seja mais interessante para você deixar ali o processo um pouco mais refinado. Por exemplo, os vídeos que eu vou gravar como esse aqui, eu faço lá no Notion e lá dentro, no dia, eu abro aquele compromisso, eu tenho um calendário dentro do Notion e ali eu já tenho o meu roteiro. Então, dependendo do que você vai fazer, talvez você realmente precise de algo um pouco mais robusto, que te dê mais opções. Porém, o mais importante é realmente ter a disciplina de seguir o que você determinou. E para começar, tenta ser o mais prático possível, porque eu até talvez não recomende tanto o Notion, até fale de um Excel, uma planilha, porque é mais simples. Então assim, mas se você quiser entrar no Notion, só toma cuidado para não viajar muito e ficar tendo mais trabalho em registrar as coisas do que fazendo. Então é importante que o processo seja prático, senão ele se torna mais uma barreira para você executar. E falar um pouquinho da minha rotina de novo. Por exemplo, toda segunda, como eu comentei, eu gravo um vídeo às 7 da manhã, eu acordo ali 6h30, das 6h30 até às 7 eu tomo meu café, faço alguma coisinha, das 7 até quase 8 horas eu estou gravando, e também uma vez por mês eu gravo podcast, geralmente é sexta à noite, às 8 horas, e deixa eu ver o que mais, a academia eu vou ali às 9 horas da noite, 8h30, porque tá mais de boa. Enfim, isso aqui é um pouco da minha rotina, só para você ter uma noção. Então, e aí você vê que eu posso deixar a minha rotina bem flexível. Eu coloco, por exemplo, a gravação de vídeo toda segunda, mas esse vídeo vai ser gravado, editado e só publicado na semana seguinte. Então, por que eu coloco no começo da semana? Porque se eu tiver algum imprevisto, eu posso mover para o dia seguinte e aí eu vou ter tempo de fazer isso. Porque, querendo ou não, o vídeo aqui para o YouTube me toma um pouco de tempo. Tanto a gravação pela manhã e a edição depois do meu trabalho. Outros compromissos, como o podcast, eles são mensais, e aí eu tenho uma flexibilidade entre o dia fixo, né, mas é uma vez no mês. Enfim, então você pode ter toda essa dinâmica conforme a tua rotina te permite. Cumprir uma rotina de compromissos é algo realmente assim desafiador. E para não surtar, se você é uma pessoa assim como eu, que tem um trabalho fixo, tem os afazeres de casa, às vezes tem que cuidar dos filhos também, é muito importante você ter um descanso. Porque assim, no começo, eu decidi que eu ia levantar mais cedo todos os dias. Só que, assim, eu trabalho no computador, eu faço as coisas no computador, então para mim, e ainda assim eu trabalho de casa, então eu fico no mesmo ambiente muito tempo. Então é algo que realmente mentalmente se torna, isso reflete também no meu físico, mas é algo que se torna muito cansativo. Então eu me dei aí ao luxo de fazer algumas pausas. Então, por exemplo, na sexta-feira eu levanto mais tarde assim eu digo 7h30, não faço nada relacionado a essa, não tenho agenda, vamos dizer assim, na parte da manhã. E recentemente, na segunda-feira, eu também comecei a fazer a mesma coisa. Não estou colocando essa agenda na parte da manhã, esse compromisso, até para eu poder descansar um pouco mais, porque é algo cansativo para mim. E provavelmente vai ser cansativo para você também. Se não for, maravilha, mas eu te garanto que um descanso faz toda a diferença.
Mas na segunda noite, né, depois do meu trabalho, eu cumpro a minha agenda. Mas a sexta é um dia inteiramente reservado para eu não fazer isso, inclusive o fim de semana também. Eu procuro fazer as coisas simplesmente que eu gosto, né? Sair com a minha esposa, jogar videogame, ir num cinema, enfim, fazer coisas que não estão conectadas com a minha agenda, justamente para desconectar desse ambiente, dessa rotina de produção. E outra coisa importante, além desses espaços na sua agenda de um dia, parte do dia reservado para você ter um descanso, não ficar focado na sua agenda, também é importante que você tenha uma pausa entre as suas atividades. Então, por isso que eu, apesar de parar às 17 horas, eu só vou fazer alguma coisa das 18 até as 20. Eu vou aproveitar essas 2 horas, porque entre as 17 e as 18 é justamente um tempo de eu dar uma descansada na mente ali, dar uma desconectada. E como eu vou na academia às 9, por isso que eu paro às 20, para ter esse outro momento de pausa, conversar com a minha esposa, dar uma relaxada, porque senão você vai sai de uma coisa, vai para outra, e depois dessa vai para outra, vai para outra. Isso suga a tua mente, vai por mim, isso é cansativo. Então eu te digo o seguinte, não ocupe necessariamente todo o seu tempo disponível, nem que for meia hora, 15 minutos que seja, faça essa pausa e respeite essa pausa, porque vai fazer diferença. No fim do dia, você vai estar com a mente um pouco mais preservada, porque essa exaustão mental é mais complexa do que a física, porque nesse caso não é só uma noite de sono que vai melhorar vai restaurar suas energias mentais, vamos dizer assim. E por último, mas não menos importante, algo que todo mundo precisa lidar e é um tremendo desafio, é com as distrações. E a melhor forma de lidar com elas é não tendo que lidar com elas. Calma, eu sei, parece que não fez sentido, mas eu vou te explicar. O que eu quero dizer é que ao invés de você ter que lidar com a tentação, é melhor que você elimine essa tentação. Assim, você não tem que lidar. Aliás, a tentação, a distração, que eu quero dizer. Por exemplo, não é muito mais inteligente quando você vai fazer uma dieta, você nem comprar aquele chocolate para deixar no armário e ficar se sentindo tentado e não para não comer e tal? Não é melhor você nem comprar? Porque vai ser muito mais difícil você ir no mercado, ir num lugar comprar, do que você ir simplesmente no armário da tua cozinha e pegar. E traduzindo para nossa realidade, eu me refiro à principal distração do dia, que é o nosso celular. É onde tem rede social, e-mail, WhatsApp, enfim. E a melhor maneira para eliminar essa distração não é jogando fora o seu celular, mas simplesmente deixa ele em outro cômodo. Eu faço isso durante o meu dia, para evitar justamente essas distrações. Sei lá, deixa ele na sala, na cozinha, na geladeira, enfia ele em algum lugar que não vai estar ali ao alcance dos seus olhos. Mas isso é importante, porque se você olhar ali em cima da mesa, às vezes você vai ficar tentado a dar uma olhadinha no Zap ou no Instagram, e é incrível como o tempo passa. Parece que você entra numa dimensão paralela onde o tempo passa mais rápido. É ou não é assim? Ele tem toda a razão. Outra coisa legal que você pode fazer no seu celular é monitorar quanto tempo você gasta em cada aplicativo. Eu uso o Android, tem esse monitor, eu acho bem legal. Com certeza também tem no iPhone. E uma outra coisa, além disso, que você pode colocar, depois que você já sabe quanto tempo você está gastando em certos aplicativos, e se você vê que aquilo está ultrapassando o seu tempo, um tempo que está te atrapalhando, você pode fazer o seguinte: coloca um limitador de tempo por aplicativo. Esse é um limitador diário, ou seja, você coloca lá como se fosse uma cota. Então, por exemplo, um tempo que eu queria usar menos o Instagram, que eu estava usando muito, eu coloquei lá, por exemplo, um limitador de 30 minutos por dia. A partir do momento que ele atinge esses 30 minutos, ele desabilita o aplicativo e só no dia seguinte que eu vou poder usar ele de novo. Então, é uma ótima ferramenta para você monitorar aonde você está gastando mais tempo ali no seu celular. E é algo que no começo eu fiz, deu muito certo, eu coloquei essas travas. Depois que eu comecei a ficar mais reeducado, eu tirei as travas e aí eu consigo. Até porque é interessante para você exercer esse autocontrole. É legal porque imagina que você também, se estivesse doente, você não pode depender de um remédio a vida inteira. Você tem que se curar, tem que ficar bem. Então, meu conselho é por aí. Monitore esse tempo, se você tiver interesse de chegar nesse nível, monitore o tempo, coloque essas travas e perceba quanto tempo você está gastando com essas coisas e se isso está tomando o seu tempo que você
pode estar investindo no seu trabalho ou na sua agenda. E para fechar esse vídeo, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para você é que realmente seguir uma agenda é algo desafiador, principalmente se você tem os compromissos domésticos, né? A gente vê às vezes grandes YouTubers fazendo muita coisa, mas eles têm alguém para editar, às vezes tem alguém para cuidar dos afazeres da sua casa. Não sei como é a sua realidade, mas provavelmente eu acho que deve ser talvez muito parecida com a minha. Você simplesmente faz tudo. Você gera o conteúdo, você trabalha, você cuida dos afazeres de casa, você limpa, você às vezes cozinha, cuida dos seus filhos, enfim. E dado toda essa circunstância, todo esse monte de coisa que você tem que fazer e ainda quer colocar mais coisa, eu tenho que te adiantar que eventualmente você vai falhar na sua agenda. E tudo bem, não tem problema isso acontecer. Por isso é importante levar em consideração essas outras atividades, não só o que você está fazendo, porque às vezes você termina uma coisa, vamos supor, terminei de lavar a louça, já quero gravar um vídeo. Mas às vezes, você está cansado, entendeu? Então entra de novo aquela história que eu falei das pausas. Descansa um pouco. Você não é um robozinho, você não vai conseguir sair de uma coisa e fazer a outra. Você é feito de carne, então relaxa, descansa um pouco. E essas foram as 5 dicas que eu quis trazer para você hoje. Quis trazer um assunto um pouco diferente aqui. Então me conta aí, deixa nos comentários se você já conhecia algumas dessas dicas, se você já aplica alguma coisa na sua rotina para tentar ser mais produtivo. Enfim, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!